juízo de ferro. O rio Eufrates seco e o vale do Megido. O confronto final que põe fim ao orgulho dos reis da terra, o palco está montado no Oriente Médio, onde a própria geografia se dobra aos comandos divinos para atrair as nações arrogantes ao seu julgamento definitivo. A grande coalizão militar global que marcha em direção a Israel. O sexto anjo derrama sua taça e o imenso rio Eufrates seca completamente, abrindo o caminho para que os exércitos do Oriente avancem sem barreiras físicas até o Vale do Megido, ou seja, o Armagedon. Espíritos enganadores operam milagres na política para convencer os líderes mundiais de que eles podem vencer o próprio Deus. Eles ignoram que a seca do Eufrates não é uma vantagem tática humana, mas uma manobra do Espírito Santo já citado nas Escrituras como uma palavra de sabedoria para abrir os olhos de todos os servos do Senhor e toda a sua igreja, de que Deus, ainda que os homens possam estar fazendo, movendo seus pauzinhos e caminhando com estratégia para tentar o mal contra Israel, Deus já escreveu isso e Deus já se colocou que vai estar lutando contra todos eles nesse momento do Armagedon. Isso sendo uma manobra do próprio Espírito Santo para encurralar o orgulho das nações que ousaram avançar contra o povo e o santuário do nosso Senhor Deus. A intenção visível e esmagadora do Senhor Jesus Cristo, diante das nações enfurecidas, os céus se abrem, o Rei dos Reis desce para punir os impérios opressores e ditaduras que, ao longo da história, baniram a liberdade e perseguiram a adoração. Com o sopro da sua boca, ele desfaz o exército rebelde. Ainda que as nações avancem pelo Eufrates seco, unam os seus exércitos no Vale do Megido e desafiem o trono celestial, o Senhor permanece soberano absoluto, provando que o homem nunca esteve no controle da história. Shalom Aleichem, os reinos do mundo cairão, e a paz eterna agora governa sobre o cetro daquele que o venceu, o Senhor Jesus Cristo. A jornada da história humana não é um emaranhado de acasos, acidentes geopolíticos ou simples decisões de homens poderosos. De Gênesis a Apocalipse, das batalhas celestiais aos impérios de ferro, das ditaduras tecnológicas ao Vale do Megido, nós nunca assistimos uma guerra meramente humana. O que você viu ao longo dessa série foram os bastidores de uma rivalidade milenar. Dois lados extremos, de um lado o orgulho humano, a competição pelo poder, os impérios e os ditadores que tentaram se colocar no lugar do Criador, punindo e perseguindo a liberdade de adoração. Do outro lado, o agir silencioso, invisível e implacável do Espírito Santo de Deus, que move as peças do tabuleiro global, inclina o coração dos reis e preserva a chama da fé mesmo nos cativeiros mais escuros. O homem tenta governar o amanhã, ergue muros, cria leis, move exércitos, mas o fim da história já foi escrito por aquele que segura o tempo em suas mãos. Os impérios caem, os tiranos viram poeira, a tecnologia humana falha, mas a soberania de Deus permanece inabalável de ponta a ponta. A verdadeira paz não vem de decretos políticos, tratados internacionais ou armistícios humanos. A paz real pertence àqueles que entendem quem realmente está no trono e governa a eternidade. Aos que resistiram, aos que não se curvaram e aos que mantiveram a adoração verdadeira, a paz esteja convosco, pois o rei venceu e o seu reino não terá fim. Nós precisamos pensar que, nos bastidores, nós compreendemos que o Senhor Deus, ele move todas as coisas. Na palavra de Deus, ele disse que aquele filho ele fosse crescer diante da face de todos os outros e que ele estaria contra todos os outros até os confins da humanidade. Ele estaria em guerra contra os outros. Deus revela na sua própria palavra que haverá sempre essa luta entre irmãos. Nós tivemos o período que houve das cruzadas, que foi exatamente a Igreja Católica levantou homens que seguiam ali código de conduta e tudo para que eles pudessem se armar militarmente para proteger todas as igrejas e proteger também a sede em Jerusalém, que estava sob o cuidado do cristianismo. Então, naquele momento, o que aconteceu ali? O avanço, o povo do cristianismo, ele respondeu. Então, foram muitas lutas. E uma coisa clara é que nós sabemos que no cristianismo, nas cartas, é dito que quando esse homem, o homem da iniquidade, o anticristo, que ele vai agir como o Antíoco Epifânios. Para os judeus, o Antíoco Epifânios é o anticristo. Até os dias de hoje, eles falam acerca disso. Mas o que o Antíoco Epifânios fez? Ele entrou nos locais de adoração e ele queimou, ele destruiu, ele profanou. Então,
a situação do anticristo, ele vai vir com uma situação governamental junto. Ele vai vir com um poder tremendo, não só na situação ali das relações, mas ele vai vir de forma política. Por isso exatamente que nós dizemos que é o espírito da Jezabel que está atuando diretamente, porque ela não fala só do sacerdócio, só do lado da igreja, do eclesiástico, mas ela também fala da forma manipuladora dentro, de forma estratégica, na política, na governança, no governamental. Então esse líder político ele vai estar totalmente governando como Estado, ele vai estar com uma máquina. Hoje nós podemos falar sobre sistema, o sistema em si ele já está se direcionando, o sistema em si ele já é a besta. O sistema, seja o sistema que você não pode ver, que é algo abstrato, não é algo concreto que você pode pegar, mas a inteligência artificial, tudo que você não pode tocar, o www, tudo isso é o 66, o sinal da besta para você fazer pagamento no fim dos tempos, que você vai lá na máquina, vai colocar sua mão e vai fazer o pagamento. É todo o sistema de inteligência por meio de pagamentos, mas nós precisamos ter sabedoria. Vai ser um líder não somente sacerdotal, que vai falar do nome de Deus. Quando eu falo sacerdotal, eles vão dizer que eles adoram a Deus, mas a adoração, eles vão negar a Cristo. Eles vão tirar o Senhor Jesus Cristo de cena. E quando isso acontecer, nós como cristãos, nós como filhos e servos do Senhor Jesus Cristo, seremos perseguidos. E isso já está escrito nas Escrituras. Isso já está lá. Até o fim dos tempos será uma perseguição tremenda. Mas que todos nós possamos lembrar dessa mensagem. A paz esteja convosco, pois o Rei venceu, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu reino não terá fim. Amém? Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Se vuelve llama, guerrero de luz bajo tu